Olá, vamos então para mais um videozinho e hoje nós vamos falar sobre o estilo do analista. O estilo do analista é um termo utilizado pelo Lacan para falar sobre a falta, a ausência de regras na psicanálise, principalmente também na sua atuação. Vou explicar por quê. Parece polêmico dizer que não existem regras na psicanálise, mas isso é uma colocação, inclusive, do próprio Freud. Por quê? Quando Freud escreve o texto Recomendações aos Médicos e o início do tratamento, ele vai dar algumas orientações, ele vai colocar algumas questões que o analista deve evitar, mas ele vai dizer claramente que a única regra fundamental da psicanálise é justamente a associação livre, que é o sujeito falar livremente o que ele quiser na sessão que ele está com o seu analista. Pois bem, então já que o próprio Freud não estabeleceu grandes regras para a condução de uma análise, o Lacan, quando faz a releitura, traz essa ideia do estilo do analista, que eu acho muito interessante a própria palavra estilo. Porque estilo, a gente acaba pensando em moda, né? E a moda, a gente sabe que é um conceito muito individual e que a partir das nossas vestimentas, da forma como a gente se veste, pode revelar o nosso jeito, a nossa personalidade, as nossas construções subjetivas. Pois bem, quando Lacan fala do estilo do analista, ele está querendo colocar exatamente isso. O analista ele vai se formar no tripé: divã, análise pessoal e o estudo teórico. Então, quando esse analista faz a sua análise, ele vai entendendo, significantizando os seus sintomas e também, claro, reatualizando a sua forma, a sua fantasia. Então, conforme ele faz esse processo na sua própria análise pessoal, o que acontece? Ele vai criando uma relação mais íntima com o seu desejo e não com a demanda do outro, com aquilo que promove na gente aquela alienação constitucional, que é a gente se alienar ao outro, à cultura. Então, quando a gente faz análise, a gente vai se desalienando, né, desse grande outro, dessa cultura, dessa normatização. Então, eu vou me tornando um sujeito cada vez mais autônomo, mais individual, mais criativo. Então, quando eu vou, né, a partir dessa formação que se deu também no divã, eu levo isso para a minha atuação clínica. Então, por isso que o Lacan está dizendo que não existem analistas padrões, não existe o analista, não existe uma regra de condução para um analista, porque cada um, na sua formação lá no divã, vai atuar na sua clínica da forma como ele passou pela sua construção analítica com o seu analista. Algumas escolas vão trabalhar com uma questão chamada passe analítico, que também é um dispositivo, mas que não é obrigatório, que seriam aqueles analistas que passam pelo cartel do passe, e ali eles são reconhecidos como sujeitos, analistas, que conseguiram fazer a travessia da sua fantasia fundamental. Pois bem, mas passando ou não por esse dispositivo, nós analistas que temos a prática, né, de supervisão, de estar afiliado a uma escola, do estudo teórico e da nossa própria análise pessoal, nós teremos diferentes atuações. Então, às vezes, a gente pode ouvir por aí: analista é tudo igual, eles não falam nada. Analista é tudo igual, vão, sei lá, te deitar, convidar você para deitar ao divã. Isso não é uma realidade. Quando a gente encontra um analista, é muito importante que a gente observe a nossa transferência com esse analista. Por quê? Porque os analistas, por isso esse S, né, não existe o analista, são os analistas, eles são diferentes em si. E aí, claro que essa transferência, ela vai acontecer ou não, dependendo da particularidade daquele analista, de como ele conduz a sua clínica, porque a gente sabe que o conceito de transferência, principalmente a simbólica, que é que inicia o processo em si da análise, ela acontece a partir de um significante do analista que se liga, né, a um significante do paciente. Então, é muito importante na hora da gente escolher o nosso analista para ver se o estilo dele combina com o nosso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e fique por aqui, porque toda semana a gente publica novos vídeos de psicanálise. Até a próxima!